Olá, gente! Voltando falando, sobre os princípios da administração pública do artigo 37. Isso mesmo, o LIMP, falamos da legalidade, Hoje nós vamos falar do princípio da impessoalidade, que também é denominado o princípio da finalidade. Vou ler aqui para vocês o que significa este princípio, ok? Impessoalidade, também denominado princípio da finalidade, que impõe ao administrador público a obrigação de somente praticar atos para o seu fim legal, ou seja, aquele indicado pela norma e pelo direito, não devendo buscar a realização de fins pessoais. Isso mesmo, gente. Então, esse princípio, quando ele ferido, ele pode causar até improbidade administrativa. Mas, falando para você entender melhor, vamos colocar lá dois sentidos, aos administrados e outro em relação à própria administração pública. Aos administrados, então, atender os interesses da coletividade, de toda a sociedade, e não em favor ou contra alguém específico. Vamos traduzir isso aqui, atender a todos e não só uma classe, Vamos governar para todos e não só para uma classe. Ou também assédios, Não posso atingir alguém de forma indireta em favor ou benefício próprio, Então, esse é um dos princípios que às vezes acontece. E ele também pode prejudicar, ou beneficiar alguém em benefício próprio, quando é aquele pessoal, uma vez que ele norteia o seu comportamento, do comportamento do administrador, na atividade pública ali. E esse conceito está no artigo 100 da Constituição, que a Constituição, no artigo 100, ela refere aos precatórios judiciais, que proíbe a designação de pessoas ou de casos de dotações orçamentárias nos créditos adicionais. Trazendo essa interpretação, quando a pessoa vai lá, vamos colocar em suma publicidade, aquela coisa pessoal, é obra da administração pública e de repente o administrador vai lá e ele coloca como fosse dele, do partido dele. Não, é da máquina pública. Ele não pode se promover, que ele vai estar ferindo a moralidade administrativa, a impessoalidade da moralidade administrativa, conforme a Constituição vem dizendo. E uma outra interpretação, vamos colocar se ele proíbe, que é o que eu estou falando, a promoção pessoal, aquela promoção pessoal de agentes políticos ou dos servidores públicos nos atos de programas, na realização de obras, na prestação de serviços que devem ser imputados ao órgão ou à entidade administrativa pública. Então, vamos colocar assim, nunca deve ser imputado ao agente, aquelas placas de obras assim, o agente, não. Mas sim, vamos colocar a prefeitura, E não ao agente, Porque muitos assim, de repente, vamos colocar assim, será que não temos prefeitos, vereadores ferindo esse princípio da impessoalidade, denominado finalidade, Então, concluindo, o princípio, ele trata os princípios da administração pública previsto no artigo 37, no caput da Constituição Federal, que rege toda uma estrutura e atuação com a proteção dos direitos individuais e direitos de atuação do Estado. Por outro lado, assegurando o interesse público. Então, isso impede que o agente público, seja o servidor ou o agente, faça promoção, isso mesmo. Promoção através dessas obras com seu símbolo. O que é seu símbolo? Seu slogan, Vocês vão levando vantagem em cima da máquina pública a seu favor. Então, o que deve prevalecer é a figura do ente público como agente idealizador de programas que beneficiem toda uma sociedade, tendo como meta o interesse público, visando com isso
não podendo sendo utilizado o uso indevido para autopromoção. Então vamos denotar assim logo que a impessoalidade nos afazeres dos agentes públicos e das autoridades, vamos resumir, ele tem que atender o interesse público e não dos seus agentes. E que não haja imputação de mérito a eles, mas aos órgãos e às entidades. Além do mais, quando o princípio da impessoalidade ele é violado, gente, ele acarreta improbidade administrativa, seja por auto do servidor ou do agente político, né? Então, o que ocorre aqui? Será um exemplo, né? Será que não temos prefeitos e vereadores ou agentes políticos violando esse princípio do artigo 37 da palavra limpe, né? Isso que vamos prestar atenção para você sempre observar e entender